Caros irmãos e irmãs em Cristo Jesus, o terceiro domingo do Advento marca o domingo da alegria. Já neste domingo a igreja depõe o roxo e já se veste de forma rósea para recordar esta variação de uma mesma cor. Uma cor de luto e penitência, que é o roxo, encontra em si também a beleza e a alegria escondida do róseo. Por isso, neste domingo, a palavra de Deus nos recorda das mesmas coisas que no domingo passado. Desde o profeta Isaías, que nos está recordando que devemos preparar o caminho para o Senhor, para a vinda do Senhor, mas também narra neste domingo em específico, o terceiro domingo, o porquê desta preparação. Não só devemos preparar a vinda do Senhor, porque Ele há de vir julgar os vivos e os mortos, e o seu juízo será sem apelação e tremendo, mas porque com a vinda do Senhor, a vinda definitiva, ao aplainarmos os caminhos para a vinda do Senhor, o Senhor fará germinar tudo aquilo que devia ter germinado na humanidade e não germinou. Germinar a justiça diante das nações. Com sua vinda, o Senhor vai fazer, como dizemos popularmente, a limpeza completa. Vai limpar este mundo de todo mal, de tudo aquilo que nós, seres humanos, toda a humanidade, plantou durante todo esse tempo. E para isso precisamos estar com a vida reta para a vinda do Senhor. É este o símbolo de aplainar toda a montanha, toda elevação. Quando o profeta Isaías diz, aplainai o caminho para o Senhor, não está falando que nós devemos comprar ou contratar retroescavadeiras para derrubar as montanhas. Está falando que na nossa vida, tudo aquilo que se sobreeleva, podemos ter esse cuidado. Tudo aquilo que na nossa vida sobreeleva, não está bem. Aqui não se falam dos dons, das graças, dos talentos que cada um tem, porque isso vem de Deus. Aqui se falam daquelas particularidades de cada um de nós em nossas vidas. Quantas vezes nós somos difíceis de engolir para os outros? Quantas vezes nós somos os teimosos que têm a opinião que quer ser a última? Tudo isso se sobreeleva na nossa vida. Quantas vezes nós somos aqueles que nos escondemos, construímos uma montanha para nos esconder, para não servir o próximo. A nossa acomodação, a nossa preguiça, tudo isso vai criando montanhas na nossa vida. Não são depressões, são montanhas. Também a nossa falta de justiça, o nosso senso de justiça humano, que é tantas vezes distante do sentido de justiça que Deus nos pede, de tratar a todos de forma igual, de dar, se necessário, a nossa vida pelo outro, de perdoar o inimigo, de apoiar e tentar esclarecer aquele irmão que erra e não deixar que na vida dele o erro também seja uma montanha. Quanta coisa devemos então fazer na nossa vida para que Deus, quando vier, possa fazer germinar a justiça primeira que Ele plantou em Adão e Eva e não fecundou, que eles, pela arrogância, pela mania de se acharem mais importantes, encobriram essa justiça com toda a terra da montanha do pecado e da desobediência, e esta montanha a humanidade só vai aumentando. Podemos ver dia a dia que parece que a humanidade não muda, é algo impressionante. Não aprende com doença, não aprende com pandemia, não aprende com perda, não aprende com sofrimento. Parecemos muitas vezes um cachorro sarnento, que lambemos a nossa ferida, reclamamos um pouco dela, choramos e até relinchamos que nem cavalo, mas também depois nos jogamos no chão e nos esponjamos como os cavalos, gostando das nossas feridas. Como cachorros sarnentos, nos lambemos, dizemos, vejam aqui, estou sarnento, pobre de mim, e continua rascando com as unhas a sarna para aparecer mais. A autocomiseração, que se diz. As pessoas que têm a mania de se acharem importantes porque têm algo ou sofrem algo. Então para elas o mundo é elas.
Essas são a maioria, e Deus nos livre de estar entre elas. Aqui São Paulo nos dá este sábio e santo conselho na carta aos Tessalonicenses. Diante de tudo aquilo que ouvimos, as profecias dos homens de Deus, os avisos de Deus à humanidade, os recados que Deus dá, os chacoalhões que Deus como Pai nos dá e as bofetadas muitas vezes, e que nós não aprendemos, nós temos a obrigação de examinar tudo, ver se realmente procede de Deus e guardar aquilo que for bom, aquilo que for santo, aquilo que for correto. E então São Paulo diz, rogando a Deus que o próprio Deus nos santifique totalmente, espírito, alma e corpo. São Paulo aqui está lembrando da unidade que cada um de nós faz. Espírito, alma e corpo formam o ser humano, e Deus quer salvar o ser humano inteiro. Ele não quer salvar só nossas almas ou nossos corpos ou nosso espírito. Ele quer nos salvar inteiro e quer nos encontrar na sua vinda sem mancha alguma, no espírito, na alma e no corpo. Aqui devemos recordar que Deus nos chamou, como diz São Paulo, para participar da sua glória. É esse o motivo da alegria. Podemos notar também que o Evangelho de hoje, segundo São João, é o mesmo texto do domingo passado, narrado por São Marcos. Não é o mesmo texto ipsis literis, a mesma escrita, mas é o mesmo conteúdo. Está falando de João como aquele que foi enviado para ajudar o povo a aplainar os caminhos para o Senhor. E João, ao ser perguntado se ele era a vinda do profeta Isaías, ou o grande profeta, ou alguém enviado por Deus de modo especial, como Elias, como Isaías, ou qualquer um dos profetas que voltaria para anunciar a vinda iminente do Senhor, e então ele diz, eu não sou nada disso. Eu sou aquela voz que o profeta Isaías já dizia, a voz que clama no deserto. Estejamos atentos, irmãos e irmãs, mesmo na igreja, entre os homens da igreja, os sacerdotes, estejamos atentos, quais são as vozes que clamam no deserto? Não sei o que os irmãos e irmãs têm observado, eu tenho observado que são bem poucas. A maioria quer clamar na cidade. O que significa a cidade? Estou retomando o tema do domingo passado. A cidade significa a autopromoção, significa o engrandecimento de si mesmo. O deserto significa a anulação de si mesmo. Muitos pregadores na igreja querem pregar na televisão, muitos querem pregar no rádio, muitos querem pregar uma pregação que conforte a vontade de cada um. Muitos pregam não mais o Evangelho, mas pregam aquilo que Satanás nos ensina. Faça o que quiser, pois é tudo da lei. Faça o que quiser e seja feliz. Isso não é pregação de Deus, é pregação de Satanás. Há muitos pregadores na igreja assim nos dias de hoje. Quantos deles nós ouvimos ao início dessa pandemia que diziam-nos: não precisa abrir igrejas, o importante é salvar as vidas. Estavam pensando em salvar corpos, apenas corpos. Esqueceram que nós não somos um corpo, nós somos um corpo, uma alma e um espírito. E quantas almas já morreram neste meio tempo de pandemia pela falta dos sacramentos? Há aqueles pregadores na igreja, os pregadores da cidade, que não pregam a Deus, mas pregam a si mesmo, que ousam até dizer que a igreja futura, depois da pandemia, vai ser uma igreja que não tem mais sacramentos. É uma igreja que eles já vivem, uma igreja chamada self-service, como aquele carrinho de buffet no restaurante, que a gente vai lá e serve o que quiser. E muitos já vivem assim na igreja, não só o povo de Deus, não os sacerdotes, mas muitos sacerdotes também. Há poucos dias atrás,
alguém me dizia, bom, aqui, um sacerdote me dizia, aqui na minha região fecharam as igrejas, então eu estou livre, não preciso rezar a missa. Você já não é mais sacerdote, ou talvez nunca tenha sido? É alguém que queria público e agora que não tem público, seria melhor que servisse em um circo ou em um teatro, porque assim vive a sua vida. E nós vemos isso muito nos dias de hoje. A confusão entre os pastores. Quantas vezes nós ouvimos nossos pastores, ao invés de defender os nossos direitos e rugirem como leões, se comportam como gatinhos do Estado, gatinhos dos prefeitos e gatinhos dos governadores e presidentes. Esse é o estado de confusão em que estamos. Não é só uma confusão mental, é uma confusão principalmente espiritual. São sacerdotes que já não mais creem, que talvez nunca creram antes, porque não têm uma fé sólida. E então, estes sacerdotes também viviam assim no tempo de Jesus. Eles se ufanavam de suas belas roupas, vestes, paramentos, igrejas maravilhosas, templos maravilhosos, e no entanto viram João Batista e não o reconheceram como enviado de Deus. Mais adiante eles vão cair neste mesmo erro. Conhecem as Escrituras letra por letra, não só palavra por palavra. Os fariseus tinham e têm ainda o costume de conhecer o significado de letra por letra da Sagrada Escritura. E, no entanto, não reconheceram o Messias. Não perceberam que todas as profecias falavam dele. Assim como também não reconheceram o enviado de Deus, João, para anunciar o Messias. Então perguntavam, como é que tu batizas um batismo de conversão, se tu não é o profeta, não é Elias e não é o Messias? Quem te deu esse direito? E ele diz, eu sou a voz que clama no deserto. Eu sou tão importante, diz João, eu sou tão importante, que eu não sou digno de desamarrar as sandálias daquele a quem eu estou proclamando que vem. Cuidemos disso na nossa vida. Quantos pregadores na igreja, sacerdotes e não sacerdotes, se acham mais importantes que o próprio Cristo? João, o maior de todos os nascidos de mulher, segundo nosso Senhor Jesus Cristo, João dizia de si mesmo, eu não sou digno de desamarrar as sandálias dele. Desamarrar as sandálias de alguém e lavar os pés era trabalho do mais baixo e mais reles escravo. E João dizia, eu não sou digno disso. Mais adiante, quando João é preso por proclamar a verdade, ele aponta antes o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, Senhor nosso, e diz, é preciso que ele cresça e eu diminua. É preciso que Cristo apareça e eu diminua. Aqui está o programa para a nossa vida. Esta é a forma de planificarmos, terraplanarmos toda a nossa vida. É importante que Cristo resplandeça em mim, não eu. Que os outros que não creem e os outros que creem com uma fé insegura possam ver em mim, em cada um de nós aqui, Cristo e não mais eu. Este é o programa para a nossa vida. E este é o programa que nós somos chamados a viver até o último dia da nossa vida aqui na terra. Até que o Senhor venha sobre nós no último dia da nossa vida, para que Ele possa dizer, este servo me representou bem, este servo desapareceu para que eu aparecesse, este servo me proclamou, este servo me colocou em primeiro lugar. Nós ouvimos hoje como salmo o canto que nós chamamos do Magnífica, o canto que Nossa Senhora canta, que é uma oração muito mais antiga, que Nossa Senhora retoma. O amor do Senhor permanece de geração em geração, a todos que o respeitam. Nós nem sempre meditamos sobre isso. O amor do Senhor
permanece de geração em geração. Não está falando da geração humana, está falando da geração da nossa família. Quando nós respeitamos o Senhor, quando nós reconhecemos que o Senhor está acima de todas as coisas, então a geração de nossos descendentes até lá chega à proteção do Senhor. O Senhor arma a sua tenda, esta é uma linguagem eminentemente bíblica. O Senhor arma a sua tenda e vem morar conosco. Com quem? Com aqueles que o respeitam, com aqueles que procuram fazer-se pequenos, com aqueles que reconhecem que o Senhor eleva os que se fazem pequenos. Este domingo da alegria é o domingo já de nos prepararmos mais profundamente para o próximo domingo, o último domingo do Advento. A cada domingo do Advento nós podemos pensar: hoje o Senhor virá. E aí devemos examinar a nossa vida. Se hoje o Senhor vier sobre a minha vida, vier me pedir contas da minha vida, se hoje o Senhor me chamar para si, que tenho a apresentar? Que tipo de vida tenho apresentado ao Senhor? Este domingo da alegria é para nos recordar que mesmo no Advento, este período de preparação, é um momento também de nos alegrarmos, não só com aquela primeira vinda do Senhor, mas porque o Senhor é fiel à sua promessa e voltará, virá novamente, e virá para retribuir também segundo nossas obras, segundo o modo como temos vivido. Isso é motivo de alegria. É por isso que a primeira oração da Santa Missa de hoje fala que o Senhor possa nos dar a conhecer as verdadeiras alegrias, que são do alto, não são as alegrias aqui da terra. São as alegrias do alto, são as verdadeiras. O estar com a consciência tranquila diante do Senhor, o procurar viver segundo a sua lei e o seu amor, tudo isso é alegria verdadeira, que ninguém nos tira e ninguém nos rouba, diferente das alegrias passageiras aqui na terra. Este Senhor, que é fiel à sua palavra, quer nos dar a alegria verdadeira e definitiva, a qual nós chamamos vida eterna. Imaginemos agora, neste instante, qual foi a maior alegria que eu tive até hoje na minha vida. Esta alegria multipliquem ao infinito, infinitamente mais bela, infinitamente mais poderosa e mais plena. Multipliquemos esta fugaz e passageira alegria que tivemos um dia, por toda a eternidade. Isto é a vida eterna. Tolo é quem não quiser receber a vida eterna. Preparemos, irmãos e irmãs, os caminhos para o Senhor, a partir da nossa vida. Que o Senhor nos mantenha neste santo propósito. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.